nutricionistas para fazer o desenvolvimento das nossas receitas, e uma vez que é a parte de inovação e portfólio, e uma vez que a gente tem desenvolvimento de produto, vai para uma produção central, e depois um time que é responsável também por fazer toda a logística para os nossos centros de distribuição em diferentes cidades. Hoje a gente já está em 14 centros de distribuição, então contando de Porto Alegre até Fortaleza. E, inclusive, a gente tem nossos canais de venda próprio, como o nosso site, o nosso aplicativo, desenvolvidos por uma tecnologia interna, que aí também é responsável por fazer essa entrega até a casa dos nossos clientes. Então, o que é interessante é que esse modelo vertical, ele é essencial para a gente ter um feedback super rápido dos nossos clientes, e o nosso time em específico, ele executa esse papel fundamental de pegar todas essas informações que chegam para a gente e transformar em novas iniciativas, novos produtos, novos projetos. Além de também trazer super responsividade e melhor controle de todos os nossos processos internos. Então, só contando um pouquinho aqui de novo de como que funciona. Então, a partir desses dados que a gente pega, a gente consegue incluir novos produtos, trazer novos produtos para a gente aprimorar nossa experiência cada vez mais e, assim, trazer cada vez mais clientes. Então, o loop do feedback é algo que eu vou falar bastante, que é algo que dentro do CX a gente acredita bastante também. E aí, aqui também, quis só trazer um slide específico, porque é um ponto dos nossos valores, propósitos que a gente se orgulha muito, que é a nossa parceria com pequenos produtores e a questão de sustentabilidade. Então, desde o D0, a gente sabia que ter essa parceria direta com produtores orgânicos seria um diferencial. A gente eliminou intermediários, então, além disso, a gente também tem um suporte técnico para essas famílias e a gente também integra a nossa oferta com demanda. Então, a gente tem uma garantia de compra para o ano todo e aí a gente também garante os melhores ingredientes orgânicos e a gente também hoje tem mais de 25 famílias parceiras, que ao todo dão mais de 200 pessoas. E ano passado, só para vocês terem uma noção, a gente utilizou mais de 320 toneladas de ingredientes orgânicos. Caracas! Sendo mais de 70% do nosso FLV orgânico em específico, e com uma média mensal para essas famílias de aproximadamente R$10.000 para cada parceiro. E aí, agora, como a gente falou que tem o de ponta a ponta, aí agora eu quero contar da outra ponta, que é onde o nosso time é responsável, que é a experiência do cliente como um todo. E eu não poderia começar esse assunto sem mostrar essa foto do meu time maravilhoso, que eu morro de orgulho, e contar qual que é a nossa missão aqui dentro. Então, é realmente encantar nossos clientes através do atendimento ou qualquer interação. Aí aqui eu falo qualquer interação, porque inclusive mídias sociais é algo que o nosso time está dentro. E principalmente ser voz do consumidor dentro da Elevap, também sendo responsável por gerar insights organizados para a gente empoderar as áreas responsáveis e a gente aprimorar a experiência do cliente cada vez mais. E aí, por que a gente precisa fazer isso, né? Então, hoje, por que é importante essa área existir? Então, só dando um pouco de contexto, a gente já passou por várias eras, da manufatura, da distribuição, e que antigamente as empresas elas decidiam o que as pessoas compravam, né? Não sei se vocês lembram daquelas propagandas de compra e batom, que era muito mais direto. E agora a gente vive um momento que os clientes eles são muito mais protagonistas das decisões e que eles buscam marcas que atendam às suas expectativas, especialmente do serviço prestado, mas também em relação a expectativas de causas e valores que a empresa defende. E se elas não são correspondidas, os nossos clientes simplesmente vão procurar outro lugar. Então, basicamente, hoje é uma regra de sobrevivência. E aí, queria contar um pouco de como que a gente faz isso dentro do CX, com os pilares dentro do CX. Então, quando esses fazer do jeito certo, valorizar o 1 a 1, são os nossos valores da Elevap como um todo, da empresa, e a gente espelha para os pilares da nossa área. Então, os valores eles representam o porquê a gente faz, e essas diretrizes representam o que a gente faz. Então, a gente fala muito de praticidade
E o certo a gente é ser coerente com essa praticidade, não só no momento de consumo, no momento de fazer o pedido, mas como também no atendimento. Então, a gente sabe que tem que responder rápido e resolver. Então, um indicador que a gente olha bastante é o tempo de resposta. Um outro ponto, pilar, é a conexão emocional, que aí, que de longe, sem falsa modéstia, é algo que a gente faz muito bem, que a gente se orgulha. A gente tem um atendimento personalizado e humanizado. E a gente consegue fazer isso exatamente porque o time é muito capacitado, tem bastante autonomia. Aí a gente também tem o pilar de redução do esforço do cliente, que é algo que nem todo mundo olha, mas que a gente tem que estar sempre de olho, se tem alguma dificuldade na experiência como um todo para adquirir. Então, aqui em específico, a gente tem bastante sinergia com nossos times de produtos digitais, para sempre acompanhar se tem algum processo ou uma nova feature para facilitar essa realização do pedido. E aí, aqui, de novo, vou falar do loop do feedback. Então, aqui a gente tem 2 indicadores macro, que a gente olha e reporta para a empresa toda, que é o impacto do cliente. Então, a nossa meta é sempre reduzir esse atrito como um todo e aumentar o nosso NPS. Então, aqui eu dei uma visão por cima e agora a proposta é a gente contar um case de cada ação que a gente fez de acordo com cada pilar. Então, primeiro, fazer essa parte de eficiência na resolução. Eu quero compartilhar um projeto que a gente desenvolveu no último trimestre do ano passado e os resultados que a gente teve com o início de 2020. Então, quando a gente fala de agilidade de resposta, é muito importante que a gente tenha as melhores ferramentas para o time trabalhar e, assim, ser mais eficiente. Então, a gente começou com um workshop para a gente mapear toda a jornada do nosso cliente e mapear realmente quais eram as principais dúvidas e solicitações como um todo. Aí, o maior output que a gente teve a partir desse workshop foi reestruturar a maneira como a gente categorizava. Então, a gente, inclusive, dentro da nossa ferramenta, a gente tinha muito campo inscrito, e aí a gente começou a fazer um campo condicional, inclusive para a gente ter mais dados. E só de fazer tudo isso, a gente teve uma redução de 43% do nosso tempo de primeira resposta. E aí também uma novidade mega quente, a gente incluiu esse case no Zendesk Awards, que é um prêmio de experiência do cliente, e a gente ganhou com esse case. Saiu ontem no Dia do Consumidor como case para pequenas e médias empresas. Então, estou super feliz de compartilhar aqui com vocês. Parabéns. Obrigada. E aí tem aqui a parte de conexão emocional, que é algo que eu comentei que a gente mega se orgulha, que é o que a gente chama de momento up. Então, o que ele significa? A gente vira e mexe, acha uma oportunidade de estreitar essas nossas relações. Então, aqui eu vou contar o caso da Márcia, que é bem emblemático. E aí aqui eu trouxe uns trechos do post que ela fez no Facebook. Então, só dando um contexto, ela foi uma cliente que entrou em contato com a gente, falando que ela tinha recebido o pedido, que ela gostou muito dos produtos e que o filho dela super gostou do hambúrguer do Hulk, que é o nosso hambúrguer de ervilha. E ela até comentou, a gente teve que ser um pouco lúdico, tá sendo super bom. E aí, quando eu falei do hambúrguer do Hulk, ele perguntou se tinha o hambúrguer do Capitão América. Então, é isso. Eu só queria contar esse momento gostoso. E aí, só dando uma introdução, eu sou nutricionista de formação. Então, quando eu recebi, e na época, esse atendimento, inclusive, quem recebeu fui eu. E na época, quando eu vi, falei, putz, tem uma mãe mega engajada, ela parou 5 minutos do tempo dela para contar essa história pra gente. E ela confia nos nossos produtos para dar pro filho dela, putz, eu já me conectei aqui de alguma forma. E aí foi no momento que eu estava, inclusive, numa loja para comprar um presente para uma outra pessoa, e aí eu vi essa toquinha do Capitão América e falei, putz, é isso, assim, sabe? Então, é muito esse momento da gente, inclusive, estimular a criatividade para fazer essa conexão. E o que a gente fez? A gente mandou uma carta à mão, agradecendo e falando que ao invés dele consumir o hambúrguer do Capitão América, por que ele não consumia o nosso hambúrguer de fraldinha, que é um dos nossos top favoritos, sendo o Capitão América. E aí ela compartilhou esse feedback super gostoso, comentando
que o Dante ficou super feliz com a touca, disse que ia usar todos os dias para a escola. Então, quis trazer esse case, assim, que é um que, enfim, a gente sempre gosta de se emocionar. E tem vários outros que, enfim, se deixasse eu ficaria aqui falando um monte. Mas não é só no o momento up que a gente tem essa parte de humanização de atendimento. Então, aqui eu também quis trazer um caso de uma cliente que entrou em contato com a gente no chat, falando, olha, no dia 18, no programa da Ana Maria, ela fez uma carne de segunda com inhame. Vocês poderiam me enviar? E aí o Vini, que é o meu líder do turno, ele me mandou uma mensagem falando, bom dia, só um minutinho, vou procurar uma receita para você. Ele procurou no Google e mandou a receita no YouTube. Então, só contar o quanto que essas pequenas interações elas podem surpreender, porque ele poderia simplesmente falar, olha, aqui não é a Globo, a gente não trabalha com a Ana Maria, a gente não tem isso, assim, é fazer o extra maio. E aqui eu também trouxe um outro caso de uma cliente que tinha perguntado de um item que tinha sido retirado do cardápio, então só para explicar, a gente sempre olha nosso cardápio, a gente traz novos itens ou tira alguns de acordo com como está a performance de cada um. E nesse ela chegou e falou, cadê o quibe de abóbora? A gente comentou que ele não estava mais, ela falou, então vocês me passam a receita para fazer em casa? E aí nesse o nosso time entrou, falou com o nosso time de portfólio, a gente pegou a receita dentro da Livap por gramas, a gente transformou em medida caseira e mandou para ela. E aí, logo depois, assim, ela super agradeceu e no dia seguinte ela mandou foto dos quibes falando que tinha dado super certo, porque a dela não tinha dado certo. Então, quis trazer um pouco desses casos, que não é só o momento up, mas é no dia a dia que a gente também consegue fazer essa conexão como um todo. E aí, aqui, nessa parte de redução do esforço do cliente, inclusive daquele desfecho do workshop que eu apresentei no início, foi pensando também em otimizar a resolução de dúvidas dos nossos clientes. Então, a gente tem uma página de ajuda, que ela já não era atualizada há mais de 2 anos, e a gente percebia que o acesso a algumas informações não era tão intuitivo. Então, aqui vocês conseguem ver a carinha do nosso FAQ anterior. E depois que a gente mapeou toda aquela jornada e redesenhou, inclusive com o desafio de ter novas unidades de negócio, que é o ponto do delivery que eu comentei, a gente tinha que trazer isso de uma maneira muito mais intuitiva. E aí, o que a gente fez? A gente transformou essa página para essa. Então, se você é um cliente do restaurante do delivery, você consegue clicar aqui em cima e ter todo o acesso a algumas informações. E o nosso mercado, que é o da compra planejada de refeições congeladas aqui também. Então, já ficou muito mais intuitivo, tem as principais perguntas de cada tópico. E nisso a gente percebeu, inclusive, um aumento de entrada de dúvidas por aqui, redução do nosso contato como um todo. E aí agora, então, comentando desses feedbacks, gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me interromper, tá? Às vezes eu me empolgo, começo a falar bastante. E aí agora falando um pouco dos indicadores que eu tinha comentado também, o que é essa taxa de impacto no cliente? Hoje a gente anota, então, todo cliente que entra em contato com a gente e que ele não tem uma experiência que a gente se compromete a entregar e que vem falar com a gente consegue rastrear. Então, a gente inclusive, dentro da nossa ferramenta, a gente marca, isso foi um impacto. Então, a gente vê todos os pedidos que a gente teve impactados e olha sobre todos os pedidos que foram entregues. Então, é uma métrica que a gente tem internamente de empresa como um todo. O que é um impacto, assim, só para comentar, assim, teve um atraso de entrega, a pessoa tentou usar o cupom e não conseguiu. Então, qualquer atrito na jornada como um todo, a gente tem esse indicador e é algo que a gente reporta toda semana em todo fechamento de mês. E tem o NPS, que basicamente, acho que quem não conhece, mas explicando só um pouco, é o nosso grau de mensuração de lealdade da marca. Então, quem dá 9 e 10 são o que a gente chama de clientes promotores. E 7 e 8 eles entram como passivos e detratores é de 1 a 6. Então, esse cálculo é basicamente feito pelo percentual de promotores que a gente tem, menos o de detratores. E aí aqui a gente consegue, inclusive, ver a evolução
de quanto que aumenta o impacto, reduz nosso NPS e vice-versa. Então, por isso que é super importante acompanhar os dois indicadores como um todo. E aí também, beleza, vocês acompanham o impacto, vocês acompanham o NPS, o que vocês fazem a partir disso? Então, também quis trazer um exemplo. Então, a nossa função, como eu já comentei, é trazer esses insights de uma maneira bem estruturada para agregar valor. Então, aqui a gente pegou todas as sugestões que nossos clientes tinham de cardápio entre abril e junho de 2019. Então, aqui na época que vocês começam a perceber, a gente entrou com refeições, e aí a gente começou a ver um aumento de demanda por mais opções de doces, de sopas, salgados, inclusive de pratos vegetarianos e veganos. Então, isso foi entre abril e junho de 2019. E aqui eu queria compartilhar... Opa! Gente, tô um pouco mal aqui. E quais foram os nossos lançamentos a partir do segundo semestre. Então, logo na primeira quinzena de junho, a gente lançou uma linha de sopas por inverno. Depois, na segunda quinzena, a gente lançou uma linha de doce sem açúcar. Em agosto e setembro, a gente fez várias linhas de salgados. Então, aqui teve quiches, teve mini pizza, teve empanada. Em outubro, a gente lançou uma mega linha vegetariana. Então, muito compartilhando aqui o quanto que a gente cocria e como que a gente escuta o nosso cliente, inclusive para desenhar o nosso portfólio. E é isso. Talvez acho que eu tenha falado um pouco rápido demais, mas Não, tem... que isso. Eu queria pegar esse último ponto. Acho que tem uma pergunta da Mariana super pertinente aqui, mas só para não perder esse gancho, Viviane, de lançamento de produto e esse gancho com feedback dos clientes. Então, isso desde o nascimento da LiveUp, me ajuda com a pronúncia. Fala do jeito que você quiser. Desde o lançamento, relativamente 2, 3 anos que vocês existem, até esse momento, o feedback dos clientes ainda é primordial, e o quanto que vocês aprimoraram isso para essa conexão com o lançamento de produto. Então, até que ponto o feedback do cliente e o insight de inovação de vocês estão conectados para o aumento de portfólio ou retirar um produto da linha de portfólio? Como que funciona essa conexão? Feedback e lançamento de produto? Perfeito. Então, além do feedback do cliente, obviamente toda a nossa base de decisão para portfólio é baseada em dados. Então, a gente cruza vários dados em conjunto. Então, a gente tem avaliação de produto. Então, inclusive no nosso NPS, só para contar um pouco mais como que funciona. Ele depois de 15 dias que ele fez o pedido, a gente envia o formulário com a pesquisa. Por que 15 dias depois? Exatamente para dar o tempo da pessoa comprar, fazer o pedido, receber em casa e ter experimentado a grande parte dos produtos. Então, junto com o nosso NPS, a gente manda também uma avaliação de 2 itens de produtos que ele consumiu. Então, é uma outra fonte de informação que a gente tem, que é a avaliação do produto. A gente olha essa parte de sugestões. Então, quando você vai ver de comentário de elogios e pontos de melhoria, dentro do NPS a gente tem uma quantidade boa, mas não suficiente para tomada de decisão. Então, por isso que a gente precisa cruzar com essa nota de produto. E a gente também olha como é que está a inserção no carrinho, a gente olha a taxa de recompra, como que ele está vendendo frente à categoria. E aí é por isso que a gente opta por manter um produto, inclusive fazer alguma melhoria, dado alguns feedbacks, ou a gente retira. Então, a gente, inclusive, tem uma reunião amanhã de cardápio que a gente sempre conversa semanalmente, então é mega importante. E aí, quando a gente fala dessa parte de co-criar e trazer esse cliente na tomada de decisão, é algo que a gente faz, mas a gente ainda quer aprimorar. A gente vê a oportunidade de fazer mais, então... De novo, um outro spoiler, a gente está estruturando uma área exatamente para trazer mais essa comunidade dentro de social também, que hoje social media ele está dividido entre o time de branding e CXM, então a branding fica bastante responsável por fazer essa parte de conteúdo, criação e comunicação, e a gente também é responsável por fazer todas as interações. Então,
a gente quer começar, inclusive, a escutar mais. Então, por exemplo, a gente quer lançar uma nova categoria de produto. Vamos escutar o que eles falam isso? Se eu botar lá no Twitter essa hashtag, o que eles falam? O que eles querem? O que clientes potenciais querem? Então, é algo que a gente está querendo desenvolver cada vez mais e que a gente sabe que é super importante para fomentar essa área de inovação. Então, é algo que a gente está direcionando bastante esforço agora para, inclusive, a gente fazer cada vez mais. Então, é algo que a gente já fazia, mas que a gente quer aprimorar essa parte de cocriação com o nosso consumidor. Animal. Tem uma pergunta da Mariana, ela pergunta aqui, agora que eu tô vendo. Quais são as principais skills e como desenvolver o time de relacionamento garantindo ele sempre engajado? Porque o time de relacionamento, de fato, né, eu concordo com a Mariana, eu tenho essa dúvida também. Ele é o front ali com o seu cliente, né? Ele vai ouvir feedbacks positivos, super bonitinhos, como aconteceu com o caso do Capitão América, mas também quando há reclamação, ele é o primeiro a ouvir essas reclamações, né? Ele é a linha de frente, são os soldados ali. Então, como que se mantém ali o time motivado e quais skills ele precisa ter? As pessoas sempre perguntam bastante isso para mim, assim, quais são os skills? Na verdade, e eu gosto muito de falar disso, assim, porque não sei se é um defeito ou uma qualidade minha, mas eu sou muito conosco com o meu time, assim, eu acho eles fodas, eles são muito bons. E o cuidado que eu tive, na realidade, foi trazer pessoas que estejam alinhados e que tenham valores muito próximos, porque você precisa acreditar no que você está fazendo, você precisa acreditar no produto, porque é isso, assim, é na linha de frente e são as pessoas que você vai escolher para defender a sua marca. Então, elas têm que acreditar bastante na proposta da marca e no propósito da empresa como um todo. O outro ponto, na verdade, é ter realmente diferentes skills. Então, hoje o meu time tem... vou até voltar aqui para a foto para me ajudar, assim. Eu tenho nutricionistas no time, estagiárias e formadas, porque é importante ter alguém do meu time que saiba falar muito bem do produto como um todo. Tem gente de administração, tem gente de psicologia, tem gente de publicidade. Então, a gente não olha tanto a formação, mas o que eu olho bastante, às vezes, qual que é a fortaleza que essa pessoa tem, que ela vai acrescentar para o nosso time ser forte como um todo. Então, às vezes, inclusive, a gente traz uma pessoa muito boa, a gente entrevista uma pessoa muito boa, e a gente fala, beleza, como é que tá o time? Putz, essa pessoa, ela é boa, mas ela tem exatamente os pontos fortes dessa. Será que vale a pena? Então, o que a gente faz é trazer pessoas com habilidades, fortalezas e fraquezas diferentes para o time como um todo ser completo. Então, às vezes eu tenho uma pessoa um pouco mais comunicativa e que ela mantém o time lá todo engajado, faz brincadeirinha e tal. Tem a que é um pouco mais quieta, só que às vezes ela é muito mais focada para pegar casos mais difíceis ou para organizar um processo. Então, a chave aqui é realmente não ter as skills e habilidades, e sim trazer pessoas de fortalezas diferentes para a gente ter um time forte como um todo. E aí, quando a gente fala... Complementariedade, Exato. Dizer, né? De habilidades. Então, muito legal. É isso, assim. Como a gente conseguiu construir esse time forte. E aí também algo que a gente, inclusive, faz em dinâmicas é ver se o time, essa pessoa trabalha bem em equipe, em time. Então, é algo que pra gente é mega relevante ser uma pessoa que consiga trabalhar bem em time. Então, inclusive, nas dinâmicas e entrevistas é algo que a gente mapeia bastante, assim, se ela sabe escutar, se ela sabe defender o ponto de vista dela, mas sem ser uma pessoa agressiva, que ela escuta a opinião do outro e toma a melhor decisão. Então, são mais essas habilidades, porque o processo, a Livap é algo que a gente ensina aqui dentro, isso é responsabilidade nossa. Mas essa parte de valores e time e construção é algo que a gente mapeia mais e o resto a gente treina aqui dentro, sabe? Interessante. Tem uma outra pergunta aqui da Ana e ela pergunta como... gente, eu vou parar de compartilhar, peraí, que aí eu consigo ver todo mundo. Ela pergunta aqui, vocês têm algum fórum específico em que vocês levam os resultados de NPS
e da avaliação do cliente, tipo um comitê de cliente, ela fez uma outra aqui embaixo que pode ser um gancho também. É o mesmo time que se relaciona com o cliente, que propõe as melhorias dos processos? Como eles são divididos? Então, ela Sim, pergunta no então, fórum de NPS e ela pergunta se é o mesmo time que se relaciona com os processos de melhorias e como que é feita essa divisão. sim, então quem é a pessoa que faz esse fórum e traz resultados, inclusive, sou eu. Eu estou buscando uma pessoa também para me ajudar nisso. Então, só para explicar um pouco como funciona o time, né? Hoje a gente tem o time social, a gente tem o time de e-commerce, o time de restaurante, que é o que a gente chama internamente de Cloud Kitchen. Tem um outro time que me auxilia também, que é o de Analytics. Então, tem um rapazinho aqui de óculos que eu tirei a foto, mas ele inclusive era do time de CX. E aí a gente foi vendo exatamente, porque a gente deu alguns desafios para ele e a gente foi vendo que ele era incrível nessa parte de análise de dados e de pegar vários processos para facilitar o dia a dia. Então, hoje ele é o nosso BA. Então, essa é a riqueza, assim. Então, são pessoas que sabem muito do processo. E aí, além dos dados que eu consegui fazer e ter acompanhamento, de novo, por conta daquele workshop inicial e que a gente tem tudo mapeado, a gente é responsável por olhar quais são os principais fatores de promoção, reportar quais são os principais fatores de pontos de atenção, né, que os clientes comentam, e depois de sugestões. E aí, dependendo do que a gente vê, a gente começa, inclusive, a dar uma olhada de alguma análise que a gente possa aprofundar para complementar essa parte quant e quali. Mas a riqueza do NPS, mais que o quant, é exatamente ter o quali para a gente criar mais hipóteses, inclusive, para depois nossos times de UX Research ou de portfólio fazerem pesquisas mais aprofundadas. Então, a gente tem, sim, uma reunião. Hoje ela está sendo bimestral, até porque a gente entende que de um mês para o outro talvez não tenha tanta variação. Não muda muito, tá, gente? Nossos fatores de promoção de marca, eles são lá constantes, que eu até posso falar que é sabor, nosso serviço também, a parte de entrega é o que aparece bastante, e qualidade. Então, é algo que está sempre lá e que a gente também não quer que tenha uma oscilação de primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, realmente a gente resolve o nosso problema com o nosso produto. Nosso problema não, a gente resolve o problema dos clientes, os problemas reais através do nosso produto. Então, é natural que ele venha lá em primeiro lugar e que o nosso serviço como um todo ele apareça. Eu respondi a primeira pergunta, tinha uma segunda, eu não sei se respondi. A segunda, ela pergunta se é o mesmo time que se relaciona. É o mesmo time que se relaciona com o cliente, se é o time que propõe as melhorias no processo e como que eles são divididos. Hoje, todo mundo da Livap é responsável por mapear algum momento da jornada e propor melhorias, mas né, nessa reunião de NPS, é o time. Então, continua sendo o nosso time de CX. E aí, de novo, assim, vocês comentaram, né? O que a gente faz para a gente manter a galera engajada? Acho que um outro ponto também é sempre dar contexto para o time. Então, hoje, eles, além de atenderem, a gente começou a fazer um workshop com o time recentemente, exatamente para eles criarem essa visão mais analítica, de ver padrão. Então, eu, inclusive, dou momentos das jornadas diferentes do time olhar e falar, aqui a gente tem todas as dúvidas, aliás, todos os elogios, sugestões e reclamações de tal momento da jornada. Então, eu quero que vocês analisem qual foi o principal ponto que apareceu e apresentem. Então, é algo que, enfim, a gente está cascateando esse mindset de ver um padrão, de transformar isso em dados e da gente apresentar. Então, eu estou bem nesse processo agora também, que é treinando o time para eles fazerem isso. Então, acredito que esse é um fator que estimule, né? Então, você está lá atendendo, você está pegando os pontos de elogios e de atritos, e aí você consegue pegar tudo isso, transformar numa informação que seja relevante, e aí a gente começa a falar para as áreas. A gente percebeu que teve tantas sugestões em relação a isso. Vamos dar uma olhada? A gente faz do jeito que eu gostaria? Ainda não.
sabe? Mas a gente está no processo. Assim, tem muita Interessante. oportunidade de melhorar. Ontem, no bate-papo que a gente teve com a Tereza, uma das perguntas que eu achei super legal foi sobre quando vem uma demanda do cliente de aprimoramento do produto, como que é a recepção interna para colocar aquilo como prioridade. E ela respondeu que CX precisa ser uma cultura da empresa, não pode ser apenas uma área. Como que isso é tratado dentro da Livap? Então, por exemplo, vem uma sugestão de cardápio, vem uma sugestão de produto, enfim, qualquer tipo de sugestão no processo ou no produto em si. Como que você acabou de falar, que vocês olham para as áreas e passam as demandas, mas como que é a recepção das áreas para priorizar esse tipo de aprimoramento, de melhoria e tudo isso? Como que é essas conversas, conexões com as áreas internas de negócio? Nesse ponto em específico, eu acredito que é super positivo e cada vez mais as pessoas elas querem. Eu comento agora que a gente está com um problema bom que é todo mundo quer conversar com o cliente cada vez mais. Né? A gente só precisa organizar para, enfim, não ser todo mundo que comece a conversar, que às vezes talvez a gente possa, enfim, falar com o mesmo cliente. Mas a recepção é boa, mas a gente também precisa ter contexto. Então, o meu papel dentro também do time é dar esse contexto para o time, que às vezes eles têm uma demanda que para eles no dia a dia está sendo super puxado, mas eu tenho que dar um passo para trás e olhar o macro como um todo. E apesar de eu saber que aqui está sendo um problema, às vezes eu sei que o time está olhando um problema um pouco maior e eles não vão priorizar de fato. Então, ele é receptivo, mas não necessariamente ele é priorizado logo de cara, porque, enfim, a Livap é só mato, assim, na verdade, de oportunidades. Assim. Então, a gente está crescendo muito rápido, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, então sempre vai ter muita oportunidade, assim, para organizar ou melhorar, porque a gente vem crescendo num ritmo bem acelerado. Inclusive, no início da pandemia, enfim, acho que foi uma Black Friday uma semana toda, assim, que a gente não tava, então a gente precisa se ajustar muito rápido. Mas é isso, assim, dependendo se for o caso que realmente está sendo crítico, é priorizado, e aí precisa ter esse contexto do cenário como um todo, e às vezes quando não tem, o que eu converso com o time vamos continuar mapeando, vamos continuar trazendo quantidade de casos para ver se é algo momentâneo ou não. Mas, do outro lado, de cultura, o que eu acho muito legal agora, eu até trouxe um exemplo recentemente, assim, que é algo que a empresa toda tem esse mindset. Então, vou trazer um caso, assim. A gente fez uma comunicação, sei lá, de um item no Instagram, e aí o time de abastecimento tá olhando e lá falando, putz, esse item, eu acho que ele vai acabar. Vamos retirar para não gerar uma expectativa do cliente ruim, dele ficar com vontade de entrar no site e não ter. Então, é algo que tá a empresa toda meio que sempre se comunicando para a gente fazer como que a gente pode aprimorar. E tem vários times, inclusive o time de produto digital tem um time de design, tem um time de UX Research também, que está sempre pensando no cliente. Tem o nosso time de portfólio também que vai criar essa área mais voltada de Consumer Insights. Então, eu estou bem feliz de como a gente está caminhando nessa parte de olhar para o cliente cada vez. A gente sempre olhou, o Victor e o Henrique, que são só os fundadores, a gente conversa bastante assim, a gente sempre foi meio idiota nessa maneira como a gente acredita de como tem que ser a relação com o cliente. E mesmo depois de 4 anos, que é uma outra pergunta que todo mundo faz, assim, para mim, quando eu apresento isso, quando eu apresento o onboard. Como que vocês vão fazer para escalar isso? A gente continua crescendo, a gente continua escalando, mas a gente tem um atendimento humanizado, a gente tem um atendimento personalizado, e a gente vai manter assim, de alguma forma, criando novos processos, usando tecnologia, mas isso a gente faz questão de manter. Muito legal, muito legal. Tem uma pergunta da Juliana aqui que ela fala sobre como vocês planejaram um workshop de mapeamento de jornada. Então, como foram os bastidores disso, né? Vocês levaram dados, contextos sobre os clientes. Ela quer saber um pouquinho como foi a concepção desse workshop de mapeamento de jornada.
Boa. Então, aqui, de novo, é mais um exemplo de como a gente faz isso em conjunto como um time. Quem desenhou esse workshop foi o nosso time. Cadê? Aí, ó, eu estou mostrando os slides, vocês não estão mais olhando, desculpa, mas eu vou voltar aqui. Vocês estão bem? Sim. Então, a gente estava numa salinha super pequena aqui, mas basicamente quem conceituou esse workshop foi a Jay, que era a nossa designer, e aí a proposta foi realmente, vamos pensar como que a gente quer mostrar essa jornada para o cliente. Porque antes, quando a gente categorizava os nossos tickets de atendimento, a gente pensava muito por áreas dentro da Livap. Então isso aqui é uma dúvida de, sei lá, conversão, é uma dúvida de portfólio. Só que isso não é intuitivo para as pessoas novas que estavam entrando na empresa, porque você saber qual assunto é diário, e aí a gente também queria pensar mais pela visão do cliente. Então, se eu fosse cliente, eu ia achar que isso é o quê? Uma dúvida de forma de pagamento, uma dúvida de produto. Então, a gente queria primeiro começar a fazer essa concepção para a gente também desenhar aquele modelo de FAQ. Então, a gente fez um workshop pegando as principais dúvidas. Então, isso o time já sabia, tá? Então, quais são as dúvidas que tem? E aí, a gente também tinha dados do nosso formulário antigo, assim. Então, a gente já sabia o que era mais recorrente. A gente sabia todos os tipos de dúvida, porque o time faz isso o tempo todo. E aí, a gente foi separando. Então aqui dá para ver. E aí, cada grupo fez de alguma forma. E aí, depois a gente validou essa hipótese numa pesquisa com o cliente. E aí, a partir dele, foi quando a gente começou a criar um formulário. Então, a gente criou uma árvore dentro da nossa ferramenta de atendimento com o cliente. Então, agora, nossos clientes, quando tem uma dúvida, fica super intuitivo para o colaborador saber, então isso aqui, do que ele está falando? Aí, é sobre o produto. Aí, manda lá, é uma dúvida, é uma solicitação, um problema, uma reclamação. E aí, depois, se for uma dúvida, a gente já tem mapeado quais são as principais dúvidas. E aí, a pessoa clica lá, e é por isso que a gente tem um acompanhamento de dados tão rápido e tão momentâneo. Assim. Então, eu consigo abrir o meu dash e ver, ontem a principal demanda que eu tive foi isso, foi de tal canal, foi de tal assunto. Então, a gente tem tudo isso muito bem dividido. E é importante ter dados para a gente gerenciar, né? Então... Esses workshops, eles se repetiram? Tem uma agenda? Ou aconteceu numa ocasião específica? Como que está hoje? Ele aconteceu numa ocasião específica, mas é algo super válido, que a gente quer começar a fazer um workshop anual, assim. Então, Legal. Realmente, não é um ritual, não é uma rotina, mas é algo que, a partir do momento que a gente começar a ver necessidade, a gente vai fazer. Inclusive, é um projeto que está acontecendo agora. A gente está revendo a nossa árvore de categorização para ver se ela continua fazendo sentido, o que a gente tem que tirar, o que a gente precisa atualizar. Então, ele é um organismo vivo, assim. Animal. Gosto de dizer. Tem uma pergunta da Yasmin aqui. Viviane, você comentou que na Livap o time de branding cuida da produção de conteúdo e da comunicação e a outra frente é dos community managers. O time de community manager também é responsável por identificar oportunidades de interações com o buzz e garantir o posicionamento? Como funciona a integração e dinâmica dos times? Isso, é isso mesmo. Então, esse é um termo, inclusive, que existe agora o Community Manager porque rola uma confusão entre social media, né? Então, é algo que eu vim estudando recentemente também. O time de Community Manager, Yasmin, está dentro do time de CX. Então, isso, social media, criação de conteúdo fica com o time de brand. E agora a gente está estruturando também essa área. Então, é uma outra frente do time de CX que a gente está, enfim, coordenando agora. Bastante coisa, né, gente? Para saber, assim. E aí, essa é a oportunidade. Antes a gente olhava só os nossos canais orgânicos, então o que as pessoas falavam dentro das nossas redes proprietárias, mas agora a gente tem essa oportunidade de olhar o mar aberto, sabe? Então,
O time de Community Manager hoje, que é de 2 pessoas, né? Que é o Kleber e a Ju, do time de CX. Eles agora estão, inclusive, criando esse processo. A gente tem uma ferramenta nova também para a gente identificar essas oportunidades, escutar mais o que nossos clientes estão falando fora das redes, inclusive de potenciais clientes. E aí, como funciona a integração e dinâmica dos times, a gente também tem uma reunião quinzenal junto com o time de branding para falar, olha, teve tal campanha, essa foi a interação, então o time de social fica mais responsável por olhar essas métricas de engajamento e a gente traz mais essa parte quali, então teve essas respostas negativas, essas positivas, isso gerou buzz, então é algo também que a gente está fazendo bastante agora. E uma pergunta que eu tenho, nessa pandemia, nessa quarentena que as pessoas ficaram em casa e as pessoas começaram a cozinhar, o pessoal fala do termo pandemia, que todo mundo começou a fazer pão, todo mundo começou a cozinhar e certamente... Começou a acabar o fermento no mercado. Fermento Eu já fui a pessoa que fui comprar fermento, não tinha. E certamente a Livapel fez parte, está fazendo parte da vida de muita gente. Minha geladeira está aqui, está perto aqui e tem um monte de Livapel ali dentro. Eu quero perguntar se o comportamento de interação, na verdade, o tom de voz de vocês mudou na pandemia com o consumidor? O comportamento de interação dele mudou? Ele passou a exigir mais coisas? Ele passou a exigir menos coisas? Como é que foi o relacionamento num momento tão delicado que as pessoas estavam vivendo, trancafiadas dentro de casa, e a Livapel entrando na casa das pessoas, levando alimentação? Então, como que foi feito isso? Como que está sendo o front? E o que você acha que vai ficar do pós, olhando já 2021 ali? Tem um case bem legal desse momento da pandemia, que foi que eu comentei, assim. Então, na época, quando chegou março, abril, a gente teve um boom de vendas que a gente estava esperando com crescimento, mas ele foi maior, então a gente teve que se reorganizar tudo internamente, desde que processos de qualidade a gente ia fazer na cozinha, como que o time administrativo ia trabalhar remoto, então todo o meu time também, inclusive, está trabalhando de casa desde então, e como que a gente se organizava para garantir o processo para entregar os produtos nas casas das pessoas. Então, a gente teve que revisitar isso, e aí a gente viu uma oportunidade em relação a nossos pequenos produtores. Então, o que aconteceu? A gente tem essa parceria super forte, e aí, só que muitos deles, a gente tem compra garantida, mas ela não é exclusiva. Ou seja, um produtor nosso, ele não produz só para a Livapel. Ele tem um percentual lá, que já é garantido para a gente, mas ele tem outras fontes de renda. E aí teve alguns casos específicos, por exemplo, de produtores que vendiam para escolas. Mas e aí, as escolas fecharam. Então, eles começaram a ficar com excedentes de produção que eles não conseguiam desovar. E aí a gente pegou uma oportunidade também de perceber que as pessoas estavam ficando mais em casa, que elas estavam cozinhando mais. E aí, em pouquíssimas semanas, a gente pivotou e a gente lançou a nossa seleção de orgânicos, que hoje a gente tem um produto dentro do nossos canais digitais, que a gente chama de Quitanda, que foi exatamente para pegar essa fonte excedente, e era uma necessidade, inclusive, do cliente, então a gente colocou esse produto, e a gente, inclusive, começou a incluir receitas junto com a cesta, com alguns itens que tinha dentro da cesta para os clientes fazerem em casa, se eles não sabiam fazer. Então, a gente também teve esse cuidado de... a gente sabe que, às vezes, tem pessoas que compram com o nosso produto, não são todas as pessoas que têm super habilidades gastronômicas, então eu me incluo nessa também. E aí a gente teve esse cuidado, inclusive, também vendo o potencial da gente ter chefes dentro do nosso time, deles elaborarem essas receitas e também estar presente na vida dos nossos clientes com essas receitas. Mas mesmo assim, o que aconteceu? A seleção de orgânicos como um todo, ele não era o suficiente para todo esse excedente de produção dos nossos produtores. Então, a gente também começou com um programa de doação, então a gente doa 1 tonelada por semana até o final do ano.
E aí a gente fez algumas parcerias com ONGs, como Casa do Zezinho, Gerando Falcões, para exatamente chegar a esses produtos de qualidade dos nossos pequenos produtores, garantindo essa compra para eles também, para quem precisa. Então, é uma frase que o Vitor fala muito, assim, né? Então, o nosso... A nossa... Não é sorte, assim, como eu posso dizer, mas a gente tem o tamanho da responsabilidade de fazer essa mudança também. Me deu branco da palavra agora, é algo que estava sempre aqui. É verdade. Gente, nós estamos Mas... chegando... Nós estamos chegando... Desculpa, Vini, pode completar. Não, era isso só. Ah, tá. Deu branco bem no final. Nós estamos chegando a 1 hora de papo. E eu tenho uma última pergunta para fazer para a Viane, mas, por favor, quem ainda não fez, fale agora, para que a gente consiga amarrar bem essa história. Eu queria falar um pouquinho, eu queria que você passasse, Viane, uma mensagem, né? Dessa sua experiência. Você, de formação, é nutrição. E você entra em uma startup que está com um crescimento absurdo, numa escala inimaginável. E a ideia é que, acredito que a Advapida vai escrever uma história muito bacana no mercado digital no Brasil, principalmente no ramo de alimentação. Como que foi para você entrar na área de CX? Você já conhecia, você já tinha alguma experiência? Como que foi para você se desenvolver? E o que você acha que vai ser o futuro dessa área? Olhando como num aspecto mais de profissional mesmo, de liderança da área de CX, para quem está aqui, consiga amanhã já tirar insights e aplicar dentro das suas empresas. Bom, não foi planejado, então eu entrei na Livap como nutricionista exatamente para cuidar dessa parte de olhar o cardápio, criar os pratos, mais no sentido de como que a gente monta dessa parte de qualidade nutricional, mas eu também era bastante responsável por fazer a parte de relacionamento e parcerias e com nutricionistas e inclusive com outras empresas, porque lá no início a gente também validou o B2B. E aí o ponto forte como um todo é que o Vitor ele também ele foi visionário nesse sentido que ele comentou: eu vejo você olhando a empresa como um todo e esse meu forte de relacionamento fez com que eu entrasse na área de CX. Então na época a gente tinha 2 pessoas, não sabia nada e foi na época a gente chamava de CRM. E foi lá que eu comecei a estudar. Então, eu comecei a ler muito. Foi lá que eu descobri o que é o CXM como um todo, que é você olhar a experiência do cliente de ponta a ponta. Dentro do Brasil, as pessoas acham que o CX é essa ponte do atendimento. E, cara, é muito mais que isso, assim. E o atendimento em si, falar com o cliente, estar lá na ponta com ele é essencial, exatamente, mas ele é um pilar do que eu acredito que é o CX como um todo, que é realmente a gente ter essa fonte de interação com ele, da gente resolver, da gente encantar, da gente engajar e pegar essas informações como um todo e gerar valor para o negócio. Então, é isso que eu acredito que é o CX e é por isso que eu acho que ele cada vez mais está em alta, porque foi aquilo que eu comentei lá no início da apresentação. Hoje o cliente ele não quer só o produto que resolva, mas ele quer saber como que é a experiência com a marca, ele quer saber se a marca, o que ela faz, qual é o impacto que ela gera. E a gente tem que estar sempre antenado, escutando isso, para a gente continuar agregando valor e continuar na vida dessa pessoa, sabe? Então, eu estou super feliz de estar nessa carreira. Foi algo que eu não imaginava, não planejava. E olha que eu já planejei muito antes, tá? Então, eu já entrei num trainee, achei que a minha vida ia ser corporativa e agora eu brinco assim que eu estou realizando um sonho que nem eu imaginava que eu tinha, mas que eu realmente acredito porque eu, enfim, estou com pessoas incríveis, eu estou numa empresa que eu acredito no propósito. E essa também é uma dica, assim, entre numa empresa que você acredita na proposta de valor que ela gera para as pessoas, sabe? Animal. Falei demais, Gabriel, também. Não, adorei. Adorei. Pessoal, a todo mundo que está nesse nosso segundo dia de estudo de caso de CX, eu quero mandar um enorme agradecimento. Todo mundo que se inscreveu
ontem hoje, né, já receberam os highlights do estudo de ontem. Amanhã vocês vão receber os highlights do estudo de hoje. Esse bate-papo vai ficar gravado. Depois a gente vai estudar uma forma de compartilhar com todos vocês. Viviane, um prazer enorme estar com você aqui na Makers. Enfim, uma puta de uma aula. E estou bastante feliz de você ter compartilhado esse case com a gente. Obrigado por tudo. Eu que agradeço o convite. De novo, parabéns pela iniciativa. A gente precisa conversar mais, profissionais precisam fazer cada vez mais trocas. Que é assim que a gente vai movimentando outras para um movimento cada vez melhor. Valeu. Valeu, galera. Obrigada, Valeu todo gente. mundo. Um abraço. Boa quarta-feira para vocês. Tchau, tchau. Tchau.